A maioria das pessoas que explora escritos antigos espera pequenas variações, acréscimos menores ou uma formulação diferente. Mas quando você se depara com o livro de Jubileus pela primeira vez, percebe imediatamente que ele faz algo incomum. Ele não se limita a reafirmar a familiar história da criação. Ele expande o quadro e revela detalhes que parecem precisos, estruturados e intencionais. Ele apresenta o início do mundo de uma forma que faz você perceber que os primeiros capítulos de Gênesis podem ser apenas a superfície de uma narrativa muito maior. Quanto mais você lê, mais parece que este texto está tentando restaurar algo que já foi conhecido, mas que foi lentamente esquecido ao longo das gerações. Em vez de começar com um único momento, Jubileus começa explicando que a criação envolveu elementos sobre os quais muitas pessoas nunca ouvem falar. Ele descreve a formação do tempo com a mesma importância que a formação da Terra. Mostra que dias, estações e anos não foram deixados ao desenvolvimento natural. Foram moldados deliberadamente. O próprio tempo tinha uma estrutura projetada para manter tudo em harmonia. De acordo com Jubileus, isso não era simbolismo ou estilo poético. Era o fundamento de como o mundo deveria funcionar. A ideia de uma criação estruturada se torna ainda mais interessante quando o texto explica o propósito do primeiro dia. Enquanto Gênesis se concentra na introdução da luz, Jubileus acrescenta que Deus criou uma hoste de anjos antes que qualquer outra coisa tomasse forma. Esses anjos não eram secundários. Foram designados para deveres conectados ao próprio projeto do universo. Alguns vigiavam os ciclos da natureza. Outros protegiam as leis que seriam dadas mais tarde à humanidade. Outros atuavam como guardiões de tempos e estações sagrados. Esta presença inicial de anjos dá contexto a muitas histórias posteriores, pois sugere que o mundo espiritual estava ativo e organizado desde o princípio. Jubileus continua descrevendo um calendário com 364 dias, organizado em 4 estações iguais de 91 dias cada. Essa estrutura mantinha o ano equilibrado para que o sábado e os dias designados sempre caíssem em suas datas exatas. Isso não foi apresentado como uma preferência cultural, mas como o calendário original estabelecido na criação. O texto explica que este sistema refletia ordem e estabilidade. Garantia que o mundo se movesse de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Neste panorama, o tempo não era flexível ou aberto à interpretação. Era uma extensão direta do design divino. Mas o texto rapidamente revela um problema. A humanidade acabou abandonando este calendário original e começou a seguir um sistema lunar, o que fez com que os dias designados mudassem. Celebrações que antes eram fixas começaram a aparecer em momentos errados. O alinhamento entre a vida humana e a ordem divina enfraqueceu. Segundo Jubileus, isso não foi um pequeno erro. Foi um grande ponto de inflexão que contribuiu para a desordem que se espalhou pelo mundo primitivo. Quando as pessoas se desconectaram da estrutura criada no primeiro dia, a harmonia que antes moldava o ritmo da vida começou a desaparecer. Antes que essa mudança ocorresse, no entanto, o texto descreve como a humanidade foi originalmente guiada. Adão não foi deixado sem conhecimento ou direção. Ele recebeu instrução diretamente de anjos que lhe ensinaram como viver dentro da estrutura da criação. Eles explicaram as leis de pureza, o significado do sábado, o propósito do casamento e o fundamento do sacrifício. Adão aprendeu não por tentativa e erro, mas por meio de ensinamentos diretos de seres que compreendiam a ordem que foram criados para proteger. Este ensinamento formou a base da vida humana primitiva. Este detalhe muda a forma como entendemos as primeiras gerações.
Jubileus as apresenta não como primitivas ou desinformadas, mas como pessoas que herdaram instruções claras. Adão transmitiu as leis a seus filhos, e seus filhos as transmitiram aos deles. De acordo com este texto, as leis reveladas mais tarde a Moisés não eram novas, eram leis antigas conhecidas desde o princípio, faziam parte da própria criação. Esta continuidade entre os primeiros humanos e a aliança posterior ajuda a explicar por que a obediência e a desobediência carregam um significado tão forte ao longo do restante da história. Este pano de fundo também afeta como vemos a história de Caim e Abel. Em Gênesis, o conflito parece simples. Caim reage com ressentimento em relação a Abel. Em Jubileus, o evento está ligado à questão mais profunda do alinhamento com as leis dadas a Adão. A oferta de Abel seguiu as instruções originais. A oferta de Caim, não. Quando Caim agiu contra Abel, ele saiu da estrutura que definia a harmonia e a ordem. Este não foi apenas um ato pessoal. Foi uma ruptura da instrução divina que existia desde a primeira geração. Jubileus usa este momento para mostrar quão facilmente o equilíbrio da criação podia ser quebrado quando as pessoas rejeitavam a orientação que lhes era dada. À medida que a história continua, Jubileus começa a conectar essas escolhas iniciais à direção que o mundo toma com o passar das gerações. O texto deixa claro que o que acontece depois, especialmente os eventos que levam ao dilúvio, não pode ser compreendido sem este fundamento. O mundo foi construído com estrutura, leis e ordem intencional. Quando a humanidade ignorou esse fundamento, as consequências não foram aleatórias. Foram um resultado direto da perda do equilíbrio estabelecido na criação. Esta abertura prepara o leitor para tudo o que está por vir. Ela explica por que o mundo muda da maneira que muda. Explica por que alguns indivíduos, como Noé, se destacam tão claramente. Explica por que certas leis aparecem tão cedo na narrativa e por que a relação entre os céus e a terra desempenha um papel tão central. Quando a história transiciona de Adão para as primeiras gerações, o leitor entende que a criação não foi apenas um evento, foi um sistema, e cada parte desse sistema importava. À medida que avançarmos, essa compreensão tornará muito mais clara a progressão de Adão para a ascensão da corrupção, a influência dos anjos caídos e o aparecimento de Noé. O próximo capítulo desta jornada revelará como o mundo mudou, como as primeiras gerações responderam aos ensinamentos que receberam e como a ordem divina começou a se quebrar sob o peso de escolhas que se afastavam cada vez mais do design original. Se você deseja continuar acompanhando esta jornada, escreva nos comentários se você acredita que a humanidade hoje se afastou demais da estrutura que os textos antigos descrevem, e se inscreva para não perder o próximo capítulo desta narrativa em desenvolvimento. Ao terminar de ler os primeiros capítulos de Jubileus, você pode sentir que o início do mundo foi mais estruturado do que jamais imaginou. Mas no momento em que o texto muda da criação para as vidas iniciais, a história muda de forma novamente. Torna-se mais íntima, mais focada e mais consciente de como cada decisão tomada pelas primeiras gerações deixa uma marca no futuro. Em vez de apresentar a história como uma lista de eventos, Jubileus descreve um mundo ainda próximo de sua ordem original, onde cada ação carrega peso, porque nada foi enterrado sob séculos de experiência humana. O mundo primitivo é claro, sem filtros e surpreendentemente direto. É aqui que a história passa da estrutura para as pessoas, e tudo se torna mais pessoal. Os primeiros minutos desta transição já revelam que as primeiras gerações enfrentaram escolhas muito maiores do que a maioria das pessoas hoje supõe. O texto começa mostrando que Adão,
após receber instruções dos anjos, não guardou esse conhecimento para si. Ele o transmitiu a seus filhos com a mesma clareza com que lhe foi dado. Isso é importante, porque significa que a humanidade começou com entendimento, em vez de confusão. As leis de pureza, o significado do sábado, o fundamento do sacrifício e os princípios do casamento foram ensinados em um mundo que ainda não havia se desviado do design original. Isso faz com que o ambiente primitivo pareça calmo, mas frágil. Calmo porque tudo ainda era novo, frágil porque todo desvio poderia causar consequências que ecoariam por gerações. Jubileus quer que você perceba essa tensão cedo, porque a história que se segue depende disso. Um dos primeiros sinais dessa tensão aparece na história dos filhos de Adão. Gênesis fornece uma descrição simples, mas Jubileus desacelera o momento, tornando mais claro o contraste entre Caim e Abel. Abel segue a instrução que recebeu. Caim não. Jubileus não descreve Caim como alguém que age na ignorância. Ele conhecia os ensinamentos. Ele entendia a estrutura. Mas ele escolheu diferente. Essa escolha se torna o primeiro momento em que a humanidade sai da ordem da criação. E os efeitos dessa decisão se movem através das gerações. O ato contra Abel não foi uma expressão aleatória de raiva. Foi uma ruptura com as leis que Adão havia recebido, as mesmas leis que os anjos ensinaram no primeiro dia da história humana. A história, então, se volta para Sete, que se torna o elo entre a instrução pura de Adão e as gerações que se seguem. Jubileus enfatiza que Sete não é simplesmente um substituto para Abel. Ele representa a restauração do ensinamento divino em um mundo que acaba de testemunhar seu primeiro grande ato de rejeição. Sete continua a linha de obediência e, por meio dele, o conhecimento das leis originais avança. Este detalhe é frequentemente ignorado, mas em Jubileus torna-se essencial. Sem Sete, a estrutura estabelecida na criação teria desaparecido quase imediatamente. A história então começa a se estender por gerações. Jubileus descreve como os descendentes de Adão se espalham pela terra. No início, o mundo ainda carrega a clareza do começo. As leis são conhecidas, as instruções permanecem. Mas lentamente, com o tempo, a influência do ensinamento original começa a desaparecer. As pessoas começam a viver sem conexão com a estrutura que antes entendiam. Isso cria o cenário para a próxima grande mudança na história, uma que traz uma transformação dramática ao mundo primitivo. Essa mudança se concentra na chegada dos anjos caídos e na ascensão dos nefilins. Gênesis menciona isso brevemente, mas Jubileus leva tempo para explicar por que este momento é tão importante. Os anjos caídos não apareceram simplesmente para causar o caos. Eles trouxeram conhecimento que nunca foi destinado à humanidade. Eles ensinaram habilidades e práticas que perturbaram o equilíbrio da terra primitiva. Eles moldaram culturas que estavam desconectadas da ordem que Deus havia criado. Sua descendência, os nefilins, trouxe violência que os humanos nunca tinham visto. A harmonia que antes definia o mundo começou a se quebrar, não apenas nas ações, mas na estrutura que sustentava a própria vida. Jubileus apresenta este período como o início de um colapso completo no relacionamento entre a humanidade e as leis da criação. As pessoas abandonaram o calendário original. Elas ignoraram as instruções que Adão havia recebido. Aceitaram a influência de seres que nunca deveriam guiá-los. A terra se encheu de corrupção, não apenas no comportamento, mas na compreensão do tempo, da pureza e da adoração. O mundo que antes refletia harmonia, agora refletia confusão. E quanto mais a humanidade aprendia com os anjos caídos, mais se afastava do design dado no princípio.
É neste ambiente que Noé entra na história. Jubileus o descreve de uma forma que o faz se destacar imediatamente. Em vez de ser moldado pelas novas influências que haviam se espalhado pela terra, Noé permaneceu conectado aos ensinamentos antigos. Ele observava o sábado. Ele honrava as leis de pureza. Ele mantinha a estrutura do sacrifício que havia sido transmitida por Adão. Ele vivia de acordo com a ordem que havia sido estabelecida antes que o mundo mudasse. Isso o tornava diferente das gerações ao seu redor. Noé não apenas se comportava melhor. Ele se alinhava com uma estrutura que a maioria das pessoas já havia abandonado. Essa conexão é a razão pela qual ele se torna o escolhido para sobreviver ao dilúvio. Jubileus explica que o dilúvio não foi apenas um julgamento sobre a violência. Foi uma restauração da ordem original. O mundo havia se desviado tanto de seu design que não podia mais continuar em seu estado atual. O dilúvio agiu como um reinício, trazendo a criação de volta ao equilíbrio que havia perdido. A sobrevivência de Noé torna-se simbólica porque ele carrega os ensinamentos originais através da destruição. Ele se torna a ponte entre o velho mundo e o novo. Após o dilúvio, Jubileus dedica tempo descrevendo a aliança renovada que Deus dá a Noé. Esta aliança inclui as mesmas leis de pureza, as mesmas instruções relativas ao sábado e a mesma orientação para o sacrifício que existiam desde Adão. O dilúvio não cria novas leis, ele reafirma as antigas. Este detalhe é importante porque mostra que a estrutura da criação não muda. A humanidade pode esquecê-la, mas o design permanece o mesmo. Espera-se que Noé preserve este conhecimento e o transmita a seus filhos, assim como Adão o transmitiu a seus filhos antes dele. O texto deixa claro que este momento marca o início de uma nova era. O mundo, após o dilúvio, recebe outra oportunidade para seguir a ordem que perdeu. Noé ensina a seus filhos as instruções que recebeu, e por um tempo o mundo começa a se estabilizar novamente. Mas Jubileus sugere que essa estabilidade não durará indefinidamente. Assim como as gerações antes do dilúvio se desviaram do design original, as gerações depois do dilúvio também enfrentarão desafios que as tirarão do curso. Isso prepara o cenário para o aparecimento de figuras como Abraão, que se tornará central na restauração da estrutura antiga. Todos esses detalhes fazem com que os primeiros capítulos de Jubileus pareçam conectados e intencionais. O texto explica por que o mundo mudou, por que o dilúvio foi necessário e por que certos indivíduos se tornaram tão importantes na história bíblica. Mostra que nada aconteceu sem uma causa. O mundo se moveu entre a harmonia e a desordem, com base na conexão da humanidade com as leis originais estabelecidas na criação. A próxima parte desta jornada acompanhará as gerações após Noé, a ascensão de novas culturas e o momento em que Abraão aparece na história como alguém que redescobre o que o mundo havia esquecido. Se você deseja continuar explorando esta narrativa oculta, escreva nos comentários se você acredita que o mundo primitivo era mais avançado em compreensão do que supomos hoje. E se inscreva para não perder o próximo capítulo desta história em desenvolvimento. O mundo que emergiu após o dilúvio carregava uma estranha mistura de clareza e incerteza. Por um lado, a humanidade havia recebido um novo começo, guiada novamente pela aliança que Noé recebeu e pelas leis antigas que haviam sobrevivido desde os primeiros dias. Por outro lado, o mundo havia mudado. As memórias do velho mundo ainda residiam dentro das histórias das famílias que o vivenciaram. Mas os perigos que antes existiam não haviam sido completamente apagados. Os descendentes de Noé cresceram em novas comunidades.
espalharam-se por diferentes regiões e formaram culturas que desenvolveram ideias, hábitos e crenças únicas. Por um curto período, tudo parecia estável. No entanto, sob a superfície, o mesmo padrão que moldou o mundo antes do dilúvio começou lentamente a reaparecer. O conhecimento se desviava, a influência mudava. As pessoas começaram a buscar a independência da estrutura que havia sido dada na criação. Com o passar das gerações, Jubileus descreve como esse lento desvio criou condições que eram diferentes da época de Noé, mas enraizadas no mesmo problema. Algumas famílias preservaram os ensinamentos antigos com cuidado. Outras se distanciaram deles. E algumas se voltaram para práticas que não tinham conexão com as leis que Noé havia ensinado. O dilúvio havia reiniciado o mundo, mas não havia removido a escolha humana. Este período se torna a ponte entre o mundo de Noé e a ascensão de uma das figuras mais importantes da história bíblica, Abraão. Muito antes de se tornar um patriarca, ele começa a vida em um mundo onde a estrutura original ainda existe, mas muitos ao seu redor não a seguem. Jubileus faz algo incomum aqui. Em vez de começar a história de Abraão, quando ele recebe o chamado divino, o livro volta à sua infância. Descreve um jovem crescendo em um lar que não segue a fé antiga. Seu pai Terá participa de tradições que não têm nada a ver com as leis que Noé ensinou. O lar está repleto de ídolos, rituais e práticas que parecem desconectados da estrutura da criação. Abraão vê isso desde cedo, e o texto mostra como ele se torna consciente de que algo está errado muito antes de receber qualquer instrução direta de Deus. Jubileus enfatiza essa consciência interna, deixando claro que a jornada de Abraão começa muito antes de ele ouvir um comando para deixar sua terra natal. Nesta fase inicial de sua vida, Abraão começa a fazer perguntas que as pessoas ao seu redor não sabem responder. Ele olha para os ídolos feitos por mãos humanas e se pergunta como objetos sem vida poderiam guiar alguém. Ele observa as práticas de sua comunidade e reconhece que elas não refletem a ordem que ele sente no mundo. Jubileus descreve um momento em que essa dúvida silenciosa se transforma em certeza. Abraão percebe que os ensinamentos transmitidos por sua família não estão conectados às leis antigas dadas na criação. Essa percepção se torna o ponto de virada que muda a direção de toda a sua vida. Em vez de aceitar as tradições de seu ambiente, ele começa a buscar a verdade que havia sido preservada pela linhagem de Noé. O texto deixa claro que a busca de Abraão não se baseia na rebelião, baseia-se no reconhecimento. Ele entende que o mundo ao seu redor está se desviando da estrutura estabelecida no princípio. Esse sentimento o impulsiona em direção a uma consciência mais profunda, e Jubileus mostra que a orientação divina começa a intervir neste momento. Anjos começam a influenciar os pensamentos de Abraão, levando-o a entender as leis que haviam sido dadas a Adão, preservadas por Sete, restauradas por Noé e transmitidas às gerações seguintes. Esses ensinamentos não são novos para o mundo, mas são novos para Abraão, porque sua casa os havia perdido. É aqui que a história se torna mais mística. Jubileus descreve como Abraão começa a entender o sábado, as leis de pureza e o significado do sacrifício, mesmo antes de Deus falar diretamente com ele. Esses ensinamentos vêm através da orientação silenciosa dos anjos designados para preservar a ordem divina. Embora Abraão nunca os tenha encontrado fisicamente, sua influência desperta memórias da estrutura original que o mundo uma vez seguiu. Ele se torna consciente da diferença entre o caminho antigo e as novas práticas que se enraizaram entre as pessoas. Essa consciência se constrói dentro dele,
formando o centro de sua identidade muito antes de ele receber seu primeiro comando de Deus. Um dos momentos mais dramáticos nesta fase inicial acontece quando Abraão confronta os ídolos na casa de seu pai. Jubileus retrata este momento com clareza incomum. Abraão examina os ídolos um por um, reconhecendo que eles não têm poder, nem entendimento, nem conexão com a estrutura divina. Sua rejeição a esses objetos não é emocional, é lógica. Ele vê que o mundo foi criado com ordem e intenção, e esses ídolos não se encaixam nesse design. O texto descreve como ele os destrói, não por raiva, mas por convicção de que o mundo deveria seguir um caminho diferente. Esse ato ainda não o torna um líder, mas o marca como alguém que se recusa a se submeter a um sistema quebrado. Após este ponto de virada, Jubileus revela como a compreensão de Abraão cresce rapidamente. Ele começa a praticar as leis que existiam antes do dilúvio. Ele observa o sábado. Ele respeita as leis de pureza. Ele realiza sacrifícios de acordo com as instruções originais. Ele começa a se alinhar com a estrutura que havia sido estabelecida na criação muito antes de sua geração perdê-la de vista. Esse alinhamento, e não sua idade ou status, é a razão pela qual ele se torna uma figura central na história que se desenrola. Quando Deus finalmente fala com ele e lhe diz para deixar sua terra natal, Abraão já está preparado. Seu coração está alinhado com a ordem original, e sua mente reconhece a diferença entre a verdade e a distorção. Jubileus explica que quando Abraão inicia sua jornada em direção à terra de Canaã, ele não está simplesmente obedecendo a um comando. Ele está deixando para trás um mundo moldado por práticas que não tinham conexão com as leis antigas. Ele está caminhando em direção a um lugar onde o plano divino se desdobrará novamente. Sua jornada se torna um símbolo de restauração. Por meio dele, a estrutura que havia sido perdida nas gerações após Noé será renovada. É por isso que o texto gasta tanto tempo descrevendo seus primeiros anos. A vida de Abraão não começou com um comando. Começou com uma busca pela verdade que existia muito antes dele. À medida que a narrativa continua, Abraão se torna o escolhido para levar a aliança adiante. Jubileus explica que ele recebe ensinamentos de anjos, assim como Adão recebeu. Esses ensinamentos não são simbólicos, são práticos. Eles incluem instruções para sacrifício, pureza, o sábado e as leis que formarão o fundamento da aliança com Israel. Abraão se torna um elo entre o mundo antigo e a futura nação que descenderá dele. Ele não introduz novas leis. Ele restaura as que existiam desde a criação. Essa restauração se torna o centro de sua vida. Quando Abraão recebe a aliança da circuncisão, Jubileus explica que essa instrução não foi criada em seu tempo. Ela fazia parte da ordem original escrita nas tábuas celestiais. Abraão se torna a expressão humana de uma estrutura que existe desde o princípio. É por isso que sua história não é apenas sobre fé, é sobre alinhamento. Ele vive de acordo com as mesmas leis que guiaram Adão, as mesmas leis que Noé preservou e as mesmas leis que mais tarde serão dadas a Moisés. Tudo se torna conectado. Ao final desta parte da história, o mundo ao redor de Abraão começa a mudar. Novas nações surgem, práticas antigas retornam. A influência dos anjos caídos ainda perdura em algumas culturas. Mas no meio deste mundo cheio de crenças conflitantes, Abraão se destaca como uma figura singular que se lembra do que o mundo foi projetado para seguir. Sua vida se torna o centro da próxima parte da narrativa, onde a aliança se expande, os desafios aparecem e as próximas gerações assumem a responsabilidade de levar a estrutura adiante.
Se você deseja continuar esta jornada, escreva nos comentários se você acredita que o despertar inicial de Abraão foi guiado por influência divina ou convicção pessoal. E se inscreva para não perder o próximo capítulo desta história em desenvolvimento. Após acompanhar Abraão pelos primeiros momentos de sua transformação, a história em Jubileus começa a mudar novamente. Ela se move de um despertar individual para um caminho maior que moldará nações inteiras, o mundo ao redor. De Abraão está cheio de movimento. Reinos surgem, famílias se expandem, novas culturas formam seus próprios costumes. No entanto, dentro deste mundo em crescimento, a aliança se torna o fio que conecta a jornada pessoal de Abraão ao futuro do povo que virá dele. Jubileus deixa claro que o que começou como um homem buscando a ordem original da criação se torna o fundamento através do qual essa ordem será preservada por gerações. Esta transição é onde a história se torna ainda mais complexa e multifacetada, especialmente quando o foco se volta para Isaque, Rebeca, Jacó e Esaú. O texto apresenta Isaque não como uma figura silenciosa à sombra de seu pai, mas como alguém que carrega a aliança com propósito. Ao longo de sua vida, Isaque segue a mesma estrutura que Abraão restaurou. Ele observa o sábado. Ele honra as leis de pureza. Ele ensina a ordem da criação à sua casa, assim como Abraão fez antes dele. Jubileus enfatiza que Isaque não trata esses ensinamentos como tradições. Ele os trata como parte do design do mundo, algo que deve ser respeitado e protegido. Sua vida se torna uma continuação da restauração que Abraão iniciou, não uma imitação dela. Rebeca entra nesta parte da história com um nível de compreensão que o texto destaca em vários momentos. Ela reconhece a importância da aliança e a seriedade de preservar a estrutura que Deus estabeleceu. Jubileus explica que Rebeca recebe discernimento sobre o futuro de seus filhos, mesmo antes de nascerem. Ela aprende que os 2 filhos em seu ventre seguirão caminhos muito diferentes. Um se alinhará com a aliança, o outro não. Essa revelação inicial prepara o cenário para uma das histórias familiares mais significativas da história bíblica, a história de Jacó e Esaú. Quando Jacó e Esaú nascem, as diferenças entre eles não são apenas sobre personalidade. Jubileus mostra que suas vidas representam 2 direções que a humanidade pode tomar. Esaú cresce em força, habilidade e independência, mas se torna desinteressado pelas leis que guiaram seus ancestrais. Ele não valoriza a primogenitura, porque não entende seu significado espiritual. O texto descreve suas escolhas com clareza. Esaú se casa com mulheres de nações vizinhas que não seguem as leis antigas, adota costumes que não têm conexão com os ensinamentos originais e se afasta da aliança a cada decisão que toma. Jubileus o retrata não como uma figura maligna, mas como alguém que se afasta da estrutura que começou na criação. A vida de Jacó se move na direção oposta. Desde jovem, ele se sente atraído pelos ensinamentos que Isaque e Rebeca preservam. Ele aprende as leis que Abraão restaurou. Ele segue a mesma ordem que guiou Noé, Sete e Adão. Jubileus explica que anjos auxiliam Jacó a compreender o significado mais profundo desses ensinamentos. Ele se torna o próximo indivíduo escolhido para levar a aliança adiante, não por preferência, mas por alinhamento. Ele busca a estrutura que Deus estabeleceu, e seu desejo de viver dentro dela se torna a razão pela qual ele recebe a bênção. O momento em que Jacó recebe a bênção de Isaque é descrito em Jubileus com grande detalhe. Não é apresentado como um momento moldado por engano ou artimanha. Em vez disso, o texto o enquadra como o cumprimento da revelação que Rebeca recebeu durante a gravidez. Jacó é escolhido porque segue a ordem antiga. A bênção
não cria seu destino, ela o confirma. Este momento muda o caminho da história, separando Jacó como aquele que continuará a aliança e a transmitirá à próxima geração. A resposta de Esaú em Jubileus é escrita com mais profundidade do que em muitas outras fontes. Ele sente o peso do que perdeu, mas não entende por que importava. Sua frustração se transforma em ressentimento e suas escolhas começam a moldar mais do que sua própria vida. Jubileus explica que os descendentes de Esaú crescerão em uma nação que continuamente se opõe à linhagem de Jacó. Essa tensão não começa apenas no conflito, começa na direção. Jacó se move em direção à aliança, Esaú se afasta dela. Seus descendentes seguem o mesmo padrão, e esse padrão se torna parte da história que continua por toda a Escritura. Jubileus, então, dedica tempo para descrever a jornada de Jacó em detalhe. Após receber a bênção, Jacó não entra simplesmente na grandeza. Ele experimenta desafios, incertezas e longos períodos de reflexão. No entanto, mesmo nesses momentos, o texto explica que anjos aparecem para guiá-lo. Eles lhe ensinam os mandamentos mais profundos. Eles o lembram da estrutura da criação. Eles o fortalecem quando ele se sente sozinho. Esses encontros moldam Jacó na pessoa que eventualmente receberá o nome de Israel, um nome que se torna um símbolo da própria aliança. Durante este tempo, algo místico acontece que Jubileus destaca com clara intenção. A compreensão de Jacó das leis antigas se aprofunda, não através de um simples aprendizado, mas através de revelação direta. O texto descreve momentos em que Jacó recebe instruções que foram escritas nas tábuas celestiais. Essas instruções não são novas. Elas existiam antes que o mundo fosse formado. E Jacó se torna o próximo humano a recebê-las. Essa conexão entre Jacó e a estrutura original se torna um dos elementos mais importantes de sua história. Ela o prepara para o futuro que o espera e para o papel que seus filhos desempenharão. A família de Jacó se torna o próximo ponto de virada na narrativa. Jubileus explica que o nascimento de cada um de seus filhos não é aleatório. O momento de cada nascimento se alinha com a estrutura do calendário estabelecido na criação. Cada criança carrega um propósito conectado à aliança. Este detalhe confere aos 12 filhos de Jacó um senso de identidade que vai além de suas personalidades. Eles representam o fundamento de uma nação que preservará as leis da criação. Suas vidas se tornam o próximo capítulo na história que se desenrola, conectando o mundo antigo ao futuro. Esaú, enquanto isso, continua formando sua própria casa, separada da aliança. Jubileus descreve como seus descendentes se alinham com nações que seguem costumes diferentes, leis diferentes e ritmos diferentes. Isso cria um contraste entre a linhagem de Jacó e a linhagem de Esaú. Uma linhagem preserva a estrutura antiga, a outra não. Essa diferença molda o relacionamento entre as duas famílias por gerações. A tensão entre os dois irmãos torna-se simbólica. Representa como a humanidade escolhe continuamente entre o alinhamento e a separação. Jubileus trata essa tensão como parte da história maior, mostrando que cada decisão tomada por Jacó e Esaú se torna o início de padrões que aparecerão repetidamente nas gerações seguintes. Este tema se torna importante à medida que o texto se prepara para transicionar para a próxima grande figura na narrativa, José. A casa de Jacó cresce e a aliança se fortalece através dos ensinamentos que ele transmite a seus filhos. Mas o mundo ao redor deles começa a mudar novamente. Novas influências surgem, novos desafios aparecem. A nação que um dia se tornará Israel ainda está em sua forma mais primitiva, e muitos eventos ainda estão por vir.
Os próximos capítulos desta jornada revelarão como a aliança sobrevive através de conflitos, lutas e reviravoltas inesperadas, especialmente através da vida de José. Se você deseja continuar acompanhando esta jornada, escreva nos comentários se você acredita que o papel de José na história foi moldado muito antes de seu nascimento, e se inscreva para não perder o que vem a seguir. No momento em que a história se volta para José, toda a atmosfera de jubileus começa a mudar. Até este ponto, a aliança se moveu através de indivíduos, Abraão, Isaque, Jacó, cada um recebendo os ensinamentos que existiam antes que o mundo mudasse. Mas com José, a narrativa entra em um mundo moldado por nações, governantes e sistemas maiores do que qualquer família. É aqui que a aliança é testada em um novo ambiente, um ambiente muito distante da terra familiar de Jacó. A vida de José se torna mais do que uma história de família. Ela se torna a ponte entre a antiga estrutura da criação e as potências mundiais em ascensão, que eventualmente influenciarão o futuro de Israel. Essa transição marca o início de um novo capítulo na história oculta do mundo primitivo. Jubileus começa a história de José com uma compreensão clara de quem ele é dentro da aliança. Desde jovem, ele é apresentado como alguém cujo caráter reflete o mesmo alinhamento que definiu os patriarcas anteriores. Ele valoriza a pureza. Ele ouve a instrução. Ele reconhece a ordem que moldou seus ancestrais. Isso o faz se destacar dentro da casa de Jacó, que agora está cheia de complexidade, 12 filhos e tensões crescentes. José não age com arrogância ou superioridade. Ele simplesmente segue a estrutura que sabe ser verdadeira. E isso cria sentimentos entre seus irmãos que o texto descreve com detalhe cuidadoso. O conflito dentro da família não é apenas emocional. Jubileus explica que a frustração dos irmãos com José se torna um ponto de virada espiritual. Sua impaciência e ciúme os afastam dos ensinamentos antigos, levando-os a ações que ecoam o mesmo padrão visto em gerações anteriores, afastando-se da ordem que deveriam proteger. A decisão de vender José é descrita como um ato sério, um ato que é registrado nas tábuas celestiais. Isso não é apresentado como um simples erro. Tem consequências de longo prazo, não apenas para a família, mas para o destino do povo que um dia se tornará a nação de Israel. Quando José é vendido como escravo, a narrativa poderia facilmente mudar para o desespero. Mas Jubileus apresenta este momento com clareza e propósito. Explica que Deus não permite que José caia nas mãos daqueles que o destruiriam. Em vez disso, anjos o acompanham, garantindo que o caminho que ele toma o leve ao Egito. O texto destaca que a vida de José havia sido escrita na estrutura do mundo muito antes de seus irmãos tomarem sua decisão. Sua jornada para o Egito não é impulsionada pelo acaso. Ela segue um plano que se alinha com a aliança, preparado para um futuro que a família de Jacó ainda não compreende. Assim que José chega ao Egito, o ambiente ao seu redor muda completamente. Ele está cercado por novos costumes, novas línguas e uma cultura distante dos ensinamentos de seus ancestrais. No entanto, Jubileus enfatiza que José não permite que essas influências o separem da aliança. Mesmo em terra estrangeira, ele mantém a pureza, honra as leis que lhe foram ensinadas e vive de acordo com a estrutura que guiou sua família. Essa separação entre José e seu entorno se torna uma das razões pelas quais ele ascende em influência. Ele carrega uma clareza que o povo do Egito reconhece, mesmo que não consiga explicá-la. Jubileus descreve como Deus concede a José sabedoria, discernimento e compreensão que o diferenciam. Quando ele interpreta sonhos para os oficiais de Faraó e mais tarde para o próprio Faraó,
O texto explica que essa habilidade não é simplesmente um talento, faz parte do design escrito nas tábuas celestiais. José se torna a pessoa que preservará a vida durante uma fome iminente e que trará a família de Jacó para o Egito no momento exato escolhido no plano divino. Sua ascensão ao poder não é acidental. Está conectada à estrutura antiga que moldou a criação do mundo. À medida que José se torna o segundo em comando no Egito, Jubileu se concentra em seu caráter. Apesar de ocupar uma posição de autoridade, ele não compromete as leis de pureza. Ele não adota os costumes que conflitam com a aliança. Ele permanece consistente, e essa consistência se torna a razão pela qual sua vida molda a próxima era da história bíblica. Quando a fome atinge a terra de Canaã e Jacó envia seus filhos ao Egito, a história retorna ao conflito que começou muitos anos antes. Jubileus explica que José vê seus irmãos com um nível de compreensão mais profundo do que está escrito no texto tradicional. Ele reconhece que suas ações tiveram consequências, mas também vê a aliança se movendo em uma direção que preservará o futuro. A reunião entre José e seus irmãos é descrita com um equilíbrio de justiça e restauração. José os testa não para feri-los, mas para revelar se eles mudaram. Jubileus mostra que José quer saber se eles entendem o peso de suas decisões e se estão prontos para se alinhar novamente com a estrutura da criação. Quando ele finalmente se revela, o momento se torna mais do que emocional, torna-se simbólico. A aliança que havia sido fraturada pelo ciúme é restaurada através do perdão. José incentiva sua família a se estabelecer no Egito porque ele entende o plano maior. Jubileus explica que José sabe que o tempo deles no Egito não será permanente. Ele sabe que um dia eles serão escravizados. Ele sabe que um dia eles serão libertados. Ele entende que a aliança inclui tanto a luta quanto a restauração. Esse conhecimento não o torna passivo. Ele o fortalece. Ele se torna o guia que leva sua família para uma terra onde a próxima fase do plano de Deus começará. A chegada de Jacó ao Egito se torna um momento poderoso na narrativa. Jubileus explica que quando Jacó entra na terra, o plano divino para Israel se torna mais claro. A família começa a crescer em uma nação. A aliança se move com eles. Os ensinamentos são preservados. No entanto, o texto também adverte que uma mudança logo virá. Um novo faraó se levantará que não se lembra de José. A proteção que José forneceu desaparecerá. E a nação enfrentará um período de sofrimento que já havia sido escrito na estrutura muito antes de o primeiro tijolo do Egito ser assentado. Os anos finais de José são descritos com um senso de propósito. Ele continua guiando sua família. Ele preserva as leis antigas. Ele os prepara para o que virá após sua morte. Jubileus explica que antes de morrer, José lembra seu povo da aliança, das leis de pureza, do sábado e das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Ele lhes diz que Deus um dia os visitará, os libertará e os trará de volta à terra prometida a seus ancestrais. Sua mensagem final se torna uma semente plantada no coração de Israel, uma semente que crescerá nos momentos mais sombrios de seu futuro. A morte de José marca o fim de um capítulo, mas o início de outro. Sua vida cria o fundamento para a era de Moisés, o Êxodo e a revelação da lei no Monte Sinai. Jubileus deixa claro que cada evento que leva a este momento está conectado. A estrutura que moldou a criação continua a guiar a história. A aliança permanece o centro. As leis permanecem ativas. E o destino de Israel avança para um período de luta, revelação e transformação.
Se você deseja continuar esta jornada, escreva nos comentários se você acredita que José compreendeu o futuro completo de Israel antes de morrer. E se inscreva para não perder o próximo capítulo desta história em desenvolvimento. Quando a história atinge o estágio final de Jubileus, o mundo de José desapareceu na memória e uma nova atmosfera cerca os descendentes de Israel. O que antes parecia estável agora parece frágil. O que antes parecia certo se torna incerto. A família que entrou no Egito sob a proteção de José agora se transformou em uma nação, mas seu crescente número atrai atenção, medo e, eventualmente, hostilidade. Essa mudança não começa com conflito aberto. Ela começa silenciosamente, através de mudanças na liderança, mudanças nas prioridades e mudanças na maneira como os egípcios veem o povo que vive entre eles. Jubileus descreve essa transição cuidadosamente porque marca o momento em que a aliança se prepara para entrar em sua próxima fase. Um novo faraó se levanta, um que nada sabe sobre José ou o papel que ele desempenhou em salvar o Egito da fome. Sem essa memória, o status de Israel muda quase da noite para o dia. O favor que José conquistou para eles para de protegê-los. Sua identidade como nação se torna mais perceptível e logo o medo se enraiza no coração dos governantes do Egito. Jubileus explica que esse medo cresce e se transforma em opressão. Israel é forçado a trabalhos pesados, sua liberdade desaparecendo lentamente enquanto os egípcios tentam controlar seu crescimento. Mas o texto também deixa claro que essa opressão não surpreendeu Deus. Ela havia sido escrita muito antes, parte de um plano maior que levaria à próxima revelação. À medida que o sofrimento aumenta, o povo de Israel começa a se lembrar das palavras que José falou antes de sua morte. Ele lhes disse que Deus um dia os visitaria, os libertaria e os traria para a terra prometida a seus ancestrais. Essa promessa se torna a fonte de força em um momento em que todo o resto parece desesperador. Jubileus usa este momento para mostrar que a aliança não desaparece na adversidade. Ela se torna mais visível. Quando a opressão está em seu auge, a aliança se torna o centro de sua identidade, lembrando-lhes que sua história não está terminando. Ela está se preparando para a transformação. Jubileus explica que o sofrimento de Israel não é apenas político, é espiritual. Forças que se opõem à aliança influenciam os corações dos egípcios, impulsionando-os a agir com severidade crescente. No entanto, o texto mostra que anjos estão entre o povo durante este tempo, observando, guiando e esperando pelo momento designado em que a próxima fase do plano divino começará. A ascensão de Moisés não é um milagre repentino. É o resultado de gerações se preparando, esperando e se apegando à promessa falada há muito tempo. Quando Moisés aparece, a história assume um novo senso de direção. Jubileus enfatiza que Moisés não traz uma nova lei. Ele traz uma revelação do que existe desde a criação do mundo. No Monte Sinai, as leis escritas nas tábuas celestiais, as mesmas leis dadas a Adão, preservadas por Sete, renovadas através de Noé, restauradas por Abraão, honradas por Isaque, seguidas por Jacó e carregadas através de José, são reveladas na íntegra. O texto explica que este momento não introduz algo desconhecido. Ele restaura uma estrutura que a humanidade perdeu repetidamente. Os anjos agora desempenham um papel ainda maior. Jubileus os descreve auxiliando na entrega da lei, garantindo que cada mandamento seja comunicado claramente. Eles revelam o propósito do sábado, o significado da pureza, a razão dos festivais e a estrutura do calendário sagrado.
O povo de Israel recebe não apenas instruções, mas um quadro completo que organiza a vida de acordo com a ordem estabelecida no início da criação. É por isso que a entrega da lei em Jubileus parece tão diferente de muitas interpretações tradicionais. Não é o começo de algo novo. É o retorno ao design original. O texto então avança, mostrando como o futuro de Israel é moldado por este momento. A aliança é expandida, registrada e selada. Mas Jubileus não termina apenas com mandamentos. Ele vai além da história e entra em uma visão profética. Ele descreve o caminho que Israel tomará após Moisés. Suas lutas, seus momentos de desobediência, seus exílios, seu retorno e sua restauração. O livro explica que nada em sua jornada será aleatório. Cada ascensão e queda seguirá a estrutura escrita nas tábuas celestiais. O próprio tempo continua a se desenrolar de acordo com esse design antigo. Um dos elementos mais notáveis nesta sessão final é o papel dos anjos no futuro do mundo. Jubileus explica que eles atuarão como guias, protetores e juízes durante os estágios finais da história. Eles separarão aqueles que seguem a aliança daqueles que a rejeitam. Eles restringirão as forças que se opõem ao plano divino. Eles prepararão a criação para o momento em que a justiça chegar. Jubileus fala de um tempo em que o poder do mal será completamente removido, quando a ordem da criação será restaurada e quando a aliança será cumprida em sua plenitude. Isso leva à visão final. Um mundo restaurado, onde a estrutura original do tempo é honrada novamente, onde as leis estão escritas nos corações dos justos e onde a paz enche a terra. Isso não é apresentado como um sonho ou uma ideia simbólica. Jubileus o descreve como a conclusão natural do plano estabelecido no princípio. A mesma ordem que moldou a criação moldará o futuro final. A mesma aliança que guiou Abraão guiará o mundo que virá após o julgamento final. Tudo o que começou no primeiro capítulo alcança a conclusão no último. O livro termina com um tom de certeza, não de incerteza. Garante ao leitor que a aliança sempre foi protegida, que o mundo sempre se moveu de acordo com uma estrutura divina e que cada geração desempenha um papel na história em desenvolvimento. Jubileus encerra lembrando-nos de que as leis da criação, a orientação dos anjos e a aliança dada a Abraão não estão confinadas ao passado. Elas permanecem ativas, vivas e totalmente conectadas ao futuro que ainda está por vir. Se este capítulo final fez você refletir sobre como cada parte desta história antiga se conecta ao longo do tempo, escreva nos comentários se você acha que a aliança descrita em Jubileus ainda afeta o mundo hoje. E se inscreva no canal se quiser continuar recebendo este conteúdo.